Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro programa, primeira gravação da ADHT. Evidentemente, não poderia ser diferente. Primeira gravação com o presidente fundador da ADHT, o reverendo Alberto Thieme. Um pouquinho da história dele. O reverendo teve uma infância muito difícil, muito pobre. Depois que ele conheceu o Evangelho, a transformação foi radical. Ele vai falar um pouquinho sobre isso pra gente. O reverendo já fundou 2 orfanatos e uma de suas paixões e preocupações são as crianças. Ele é casado, pai de 6 filhos, meia dúzia de filhos, olha que coisa maravilhosa. Já foi membro de um importante conjunto musical evangélico e hoje é um importante reverendo presbiteriano. Reverendo, primeira pergunta para o senhor então. Como nasceu a ADHT e o que quer dizer ADHT? Muito bem, irmão Alex, primeiramente eu gostaria de saudá-lo, um bom dia, boa tarde, eu penso que aí já deve ser boa tarde, estamos em lugares diferentes, mas a todos os nossos ouvintes que estão em outros países, o nosso bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora e do local onde você esteja. Antes de responder sua pergunta, eu queria apenas acrescentar que nesse trabalho que Deus nos chamou há muitos anos atrás, nós iniciamos em 1970 o nosso ministério, sou pastor há mais de 40 anos e não apenas pastor presbiteriano que eu fui, né? Nós tivemos o privilégio, inclusive, de fundar 2 igrejas presbiterianas no Brasil, da Presbiteriana Independente, mas nós tivemos também o privilégio de trabalhar com comunidades locais. Então, na verdade, o nosso trabalho inicial com a missão Jovens da Verdade, a quem nós temos uma apreciação, um carinho muito grande e uma admiração por toda a diretoria da missão Jovens da Verdade, foi nela que Deus me permitiu dar os primeiros passos na fé e também no crescimento espiritual. E foi através da missão Jovens da Verdade, que nós chamamos de JV, para muitos que devem conhecer por JV, nós estivemos durante 18 anos e meio trabalhando com a missão, viajando pelo Brasil, pregando o Evangelho, fazendo viagens missionárias, mas o principal trabalho que a gente desenvolveu foi o trabalho ao ar livre. Nós tivemos durante 15 anos, imagina os irmãos, 15 anos, toda terça e quinta-feira, realizando 2 cultos na terça e 2 na quinta, ou seja, 4 cultos por semana de evangelização no centro de São Paulo, na Rua Direita, no Largo da Misericórdia. E depois a gente passou para a Praça da Sé quando reformaram o Largo da Misericórdia. Amados, eu gostaria a todos que estão nos ouvindo, de dizer que foi um grande privilégio para mim eu ter passado por essa escola tão preciosa, prática, de tantos anos trabalhando na obra de Deus, principalmente na evangelização ao ar livre. E esse trabalho rendeu milhares de vidas para o reino de Deus. Muitas pessoas aceitaram a Cristo. Houve cultos que nós tivemos mais de 300, 400 ou até 500 pessoas reunidas. E nós não fizemos apenas 15 anos no centro de São Paulo. Por 3 anos nós tivemos com um conjunto de nossa igreja, um conjunto praticamente profissional, né? Nosso baterista foi o baterista do Roberto Carlos. O nosso guitarrista foi quem fez a música em 1986 do Galinha de Quintinho, que era o Zico. Então foi passado no Fantástico em 1986 e a gente resolveu dar continuidade na Lapa, lá um dos bairros de São Paulo, muito movimentado, e eu me lembro, meu irmão Alex, que naquela oportunidade, no último culto que nós tivemos, nós sempre fazíamos 2 cultos nos sábados, né? Um às 10 horas da manhã e outro às 2. E naqueles 2 cultos nós tivemos mais de 100 pessoas que se entregaram a Cristo. Então foi uma colheita que, na verdade, eu acredito que continua acontecendo assim, às vezes até
sem o nosso conhecimento, porque não dá para a gente acompanhar tudo. Então, seriam os dados, assim, as informações, para que os amados ouvintes possam saber do nosso ministério. Durante quase 35 anos, eu e minha esposa trabalhamos também na área social. Sempre estivemos ligados ao trabalho pastoral e com um trabalho social agregado, ou seja, a fundação do orfanato, o orfanato sendo mantido pela igreja, ou então também trabalhos com drogados, com dependentes químicos, né, drogados, que é conhecido normalmente, com prostitutas, trabalho de apoio a ONGs que trabalhavam com alcoólatras. Nós tivemos um trabalho muito importante. Por fim, nós fomos preletores, passamos pelo treinamento do Instituto Haggai, de treinamento de liderança avançada no Brasil, e tivemos a oportunidade, como preletores do Haggai, de desafiar centenas de pastores de diferentes denominações nos nossos congressos do MEN, Movimento Evangélico Nacional, que eu fiz parte juntamente com minha esposa também. Então, só para que as pessoas tivessem, assim, uma ideia do nosso background, né? Ou seja, da nossa experiência. Bem, agora com 65 anos de idade, desde 3 anos atrás, quando eu tinha 62 anos, quase 62, nós sentimos, assim, que havia uma necessidade de nós termos uma associação que pudesse reunir pessoas para trabalharmos com os homossexuais, com a finalidade de resgatá-los para Cristo. Como nós já tínhamos tido muitas experiências com centenas de homossexuais que passaram pelas ONGs, né, de tratamento de dependentes químicos, alcoólatras, né, e prostitutas, e mesmo com os meninos de rua, muitos deles, meu irmão Alex, chegavam aos nossos orfanatos, às nossas casas-lares, já machucados, com problemas sérios já de vivência sexual, desde menino, abusados, porque viviam na rua, abusados por adultos. Lógico que são outros homossexuais, porque para mim, quem tem relação sexual com pessoa do mesmo sexo, o nome já define, é homossexual. Nós amamos os homossexuais. Temos uma estima tão grande quanto a qualquer outra pessoa que adentram as nossas igrejas. E assim procede todo o povo de Deus. Agora, como nasceu? Ela nasceu assim, né? A gente começou a perceber o crescimento acelerado das associações homossexuais. Só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, em 2005, voltando atrás apenas 7 anos, haviam cerca de 20 associações homossexuais. Sabem os ouvintes quantas tem hoje no Brasil apoiadas com dinheiro dos nossos impostos? Mais de 600 associações homossexuais. Se não sabiam disso, entre em contato com a Frente Parlamentar Evangélica, com qualquer deputado federal. Você pode entrar no blog ou no site do governo federal, da Câmara Federal ou do Senado, e você pode falar com qualquer um e ver realmente o quanto o homossexualismo está crescendo no Brasil. Isso nos tem realmente preocupado. Nós não nos preocupamos com os homossexuais em si, porque cada um faz a sua escolha. E, obviamente, segundo a própria palavra de Deus, que nós não podemos deixar de considerar, porque existe no mundo 2,3 bilhões de pessoas que têm como base para a sua vida e como base para as suas práticas e a sua vivência com os familiares e com todas as pessoas, os princípios bíblicos. Eles nos ensinam a viver. E hoje nós sabemos que o crescimento tem sido muito grande por causa do ativismo homossexual. É diferente. Um homossexual, se os amados ouvintes quiserem ter uma ideia do que eu estou falando, entre no www.gaysdedireita.org.br ou .com.br, um dos dois. E veja o que falam esse grupo. Eles são completamente contra esse ativismo homossexual. Inclusive o Clodovil,
foi criticado pelo deputado federal Jean Willis, que é homossexual declarado no Congresso Federal. E ele falou mal do Clodovil, porque o Clodovil não era ativista homossexual. Então, hoje, o Brasil está vivendo um problema muito sério, porque aproveitando a atitude vamos dizer, dos cabeças da prática homossexuais, né, das associações como a BGLT, que é uma das maiores do Brasil, ela conta hoje com mais de 257 coligadas, nós vamos perceber claramente o comportamento dessas pessoas que são frontalmente contra os cristãos em geral. Aqui, quando eu falo em cristão, estão os católicos, os espíritas e os evangélicos. Ou seja, eles são contra, e se você for no Google e entrar lá com as palavras Tony Reis, por exemplo, que é o presidente da associação da BGLT, que é a maior associação homossexual do Brasil, e também fundamentalismo religioso, você vai encontrar, no mínimo, umas 40, 50 falas deste homem que está fazendo a cabeça de ativistas homossexuais para serem contra os evangélicos, os católicos e os espíritos, os cristãos brasileiros. E você percebe, por exemplo, que isto está cada vez se tornando pior, está saindo das palavras, está saindo das expressões para uma coisa mais séria, que é o ataque. Nós discutimos há poucos dias, você se lembra, né, Alex, sobre o movimento das vadias. Foi agora recente, no Rio de Janeiro. Então, realmente a coisa está bastante grave. Eu alerto, através do blog, que você pode ver e participar, e inclusive incluir suas apreciações, no blog que você vai ter anexo junto a este vídeo. Você vai poder entrar no nosso blog e ver ali informações muito importantes. Eu alertei que haverá sérios problemas através de uma carta que eu enviei ao senhor Tony Reis em 2007 para as famílias brasileiras, como um problema seríssimo na área social. Por que eu falei isso? Porque naquela época, Deus já tinha me dado a visão do problema sério que é essa prática antinatural e pecaminosa, segundo a Bíblia. Então eu resolvi escrever uma carta, que foi a primeira delas, ao senhor Tony Reis. O meu objetivo com esta carta foi abrir um diálogo com o presidente dessa associação homossexual, que é a maior do Brasil, e expor a ele os problemas sérios que ele e os associados militantes da BGLT e de outras coligadas, né, essas mais de 257, como eu disse há pouco, que estão provocando. Desde aquela época, 2007, nós passamos essa informação. Mas com frustração, eu vim a descobrir verdades que o povo brasileiro desconhece. A razão da existência dessas associações homossexuais e o motivo por que elas não querem diálogo algum. Ou seja, você pode até ter percebido que, por vezes, que você tentou um diálogo com um ativista homossexual, você foi rechaçado com xingos, com calúnias, com difamação, com expressão de ódio. E por trás disso existe um motivo. O motivo está aí claro, você pode entrar no nosso blog e tem um artigo claro ali sobre a ação do senhor Tony Reis, que é o cabeça principal da homossexualidade no Brasil, juntamente com o Dr. Luiz Motti. Então, a diretoria da BGLT resolveu abrir esta oportunidade para que muitos brasileiros pudessem tomar conhecimento do problema e, ao mesmo tempo, vir a somar conosco. Ou seja, neste e-mail que nós enviamos, eu deixei claro que eu era um pastor com mais de 40 anos de ministério, quase 40, aliás, na época, 62 anos de idade, ou seja, 3 anos atrás, pai de 6 filhos. Eu deixei isso claro. Mas os amigos não imaginam dos quase 600 e-mails de volta que eu recebi, porque o meu único e-mail, endereçado a essa única pessoa, descrito no cabeçalho, ele está postado, inclusive, no nosso blog.
ao presidente da BGLT, senhor Tony Reis. Ele não era